Apresentamos o tema Emoções e a Saúde do Coração. Quem nos apresentará este tema, Dr. Wilson Ayub Lopes, médico cardiologista, que trabalha no Centro Cor Cardiologia em Vitória e presidente da Associação Médica Espírita do Espírito Santo. Dr. Wilson, seja bem-vindo. Gente, bom dia a todos. Esse tema foi muito bem, quem escolheu o tema, né, foi muito feliz, porque o coração, de fato, eu sou cardiologista, né, e o coração, de fato, é um órgão onde a gente, os poetas, né, todos correlacionam, e a gente também, né, correlaciona as nossas emoções com esse órgão, né, ele é falado e mencionado em todas as poesias relacionadas ao amor. E a gente sabe que ele, de fato, quando nós vemos uma pessoa amada, encontramos a pessoa amada, o coração ele palpita, né? Ele acelera, tem aquele aperto no coração, né? E tem até sintomas físicos mesmo decorrente dessas emoções. Então, de fato, o órgão ele recebe esses impulsos que a emoção gera no nossa mente, né? E emoção exatamente é isso. Emoção é todo sentimento, todo pensamento excitado, que tem uma repercussão fisiológica, ou seja, no corpo, né? Que a emoção tem sintoma, a pessoa fica taquicárdia, fica suando, tem esse aperto. Então, a emoção tem uma repercussão fisiológica, mental e espiritual. Você tem sentimentos também envolvidos quando nos emocionamos. E o coração é o órgão onde isso se expressa, onde esse chakra do coração é onde se realiza, onde sofre todo esse impacto da emoção. Desde a antiguidade, o coração é tido na cultura grega, na cultura chinesa, como o órgão onde a mente, o pensamento, se encontra com o sentimento. Então ali é a sede do pensamento e do sentimento também. Ou seja, todo o nosso pensamento passa pelo coração e recebe, então desde a cultura milenar chinesa, ele é tido como esse órgão onde se passa o nosso sentimento. E nós vamos ver agora que o nosso coração, ele é a maior causa de morte hoje no mundo ocidental e no mundo todo, né? 1/3 das mortes é relacionada a doenças cardiovasculares. Só para vocês terem uma ideia, chega a ser o dobro da segunda causa, que é o câncer. Então, o coração é o órgão onde mais as pessoas terminam a sua existência aqui, né? E ele, então, é o órgão onde é a maior causa de mortes. Cerca de 300 mil mortes por ano no Brasil é atribuída ao coração. E outra coisa interessante também, que nós temos que ter muito cuidado, né, aqui como cardiologista, que uma grande parte das vezes, quase 50%, é a primeira manifestação clínica. Ou seja, a pessoa não sente nada, poucos sintomas, a pessoa não fica atenta, e a primeira manifestação é uma fibrilação ventricular, é um infarto, e ocasionando a morte. Então, por isso é muito importante essa prevenção das doenças do coração. E dentro da prevenção, nós vamos falar hoje muito sobre a prevenção, não só no aspecto de cuidar dos fatores de risco tradicionais que nós conhecemos, que é pressão alta, diabetes, sedentarismo, tabagismo, obesidade, colesterol alto, mas hoje nós vamos focar nesse aspecto do psicossomático, né? Dos aspectos emocionais e psíquicos que contribuem para desenvolver doenças do coração. Isso, então, foi muito bem evidente nesse trabalho que foi feito, é o trabalho que, inclusive, o Dr. Álvaro Abezum participou,
que é o trabalho do Interheart, foi o maior trabalho até hoje realizado para estudar a epidemiologia das doenças do coração. Quais são os fatores? Porque doenças do coração não tem uma causa definida. São fatores que contribuem para desenvolvermos as doenças do coração. Então, dentro desses fatores, nós vamos ver que o estresse psicossocial, e aqui está incluído a depressão, a ansiedade, problemas emocionais, ele está relacionado com uma chance de você desenvolver um infarto de 1,6, ou seja, um indivíduo que tem um estresse mais acentuado, ele tem 60% mais chances de ter um infarto do que aqueles que não têm. No caso do risco atribuível, nós vamos ver que o estresse, ele é responsável, se nós retirarmos, ninguém ficar estressado, todo mundo de cultivar aquela paz que tanto Jesus falava que nós precisamos de essa serenidade, aquela temperança, nós vamos diminuir a incidência de doenças do coração em 32%, mesmo que os outros fatores estejam presentes. Só em tirar o estresse, você diminui 1/3 a incidência de doenças do coração. E vejam vocês que esse impacto das doenças emocionais é tão importante quanto um pouquinho, só supera isso o estresse psicoemocional. O único fator que supera é o controle do colesterol, das gorduras e o cigarro. Os outros fatores, diabetes, pressão alta e obesidade, eles não têm tanto impacto quanto tem o estresse psicossocial. Então, daí, para vocês avaliarem e perceberem como é importante, então, esse fator no controle das doenças psicoemocionais. Eu pulei um pouquinho, mas eu queria voltar atrás e falar de emoção, porque eu me lembrei, não estava previsto falar isso hoje, quando eu fiquei emocionado com as músicas, eu lembrei na definição de emoção, eu lembrei de uma passagem que tem de Platão. Porque muita gente fica, o que é emoção? Emoção é sentimento? Emoção é pensamento? Na realidade, emoção é uma mistura disso tudo, né? Por isso que está ligado muito ao coração, porque o coração também é esse centro onde se encontra tudo isso aí. Sentimento, pensamento, emoção. E Platão, numa carta que ele escreveu a Timeu, ele faz uma metáfora, uma comparação, que ilustra muito bem a nossa composição, o nosso ser triúnico que nós somos, com seus aspectos físicos, emocionais, espirituais. Ele descreve o seguinte, ele compara o nosso ser, o ser humano, a uma carruagem. Na época era a carruagem que era o instrumento de transporte na época, né? Então ele fala o seguinte, numa carruagem nós temos a carruagem em si, o aspecto material físico dela, são as rodas, a parte da madeira, das ferragens dela. Nós temos o animal que traciona essa carruagem, que são os animais, os cavalos, né? Nós temos o cocheiro, que dá a direção, né? A direção de onde o cavalo tem que caminhar, e temos, então, essas estruturas na carruagem. Então ele compara o seguinte, que a parte física da carruagem é o nosso corpo físico, é um instrumento para a gente caminhar aqui na Terra. A parte que traciona, ou seja, que dá impulso para a gente viver, são nossas emoções, são os animais. Porque sem emoção a gente seria frio, não sairia do lugar, ficaria inerte, né? Então a emoção que faz a gente viver, traciona, que dá impulso para a gente seguir, né? Sair de casa, enfrentar dificuldades, tudo tem emoção. Tanto que a memória é muito ligada à emoção. E a razão é o cocheiro. O cocheiro que nos faz direcionar, passar naquele buraco, sair daqui, escolher os caminhos que a gente escolhe. Aí vocês podem então me perguntar, onde está o espírito? A alma, então, que é o elemento mais importante do nosso ser. E aqui nós estamos reunidos numa assembleia espírita, né? Vamos falar do espírito, da alma, que é o espírito encarnado. Se o corpo, a carruagem é o corpo, os animais é a tração, são as emoções. O cocheiro é a razão, né?
a vela, né? A vela o vento é a emoção, vamos dizer um barco à vela. A vela você direciona através da razão. E onde é que está o espírito? Alguém poderia se arriscar? Quem é o espírito nessa estrutura da carruagem? Hein? Passageiro. É o passageiro. O passageiro, tudo isso funciona, existe para quê? Para conduzir o espírito imortal. Esse peregrino que vem de muitas existências, que utiliza todas as estruturas para poder se conduzir aqui nessa existência. Então o passageiro, ele que vai dar o norte, ele que vai dizer ao cocheiro, a razão, para onde ele quer ir, fazer as escolhas que nós fazemos na nossa vida, né? As decisões da nossa vida. A mente só nos ajuda a nos posicionar e nos dirigir. Então, vamos falar hoje dessas emoções. Emoção é que interage com tudo isso aí. Aqui é um exemplo muito claro hoje em dia, está se falando muito, como que a emoção pode afetar o coração. Essa é chamada síndrome de Takotsubo. Síndrome de Takotsubo. Essa síndrome foi descrita por um japonês, por isso que é Takotsubo, né? uma rede de pegar peixe lá no Japão. E é uma síndrome que decorrente, o indivíduo tem um quadro muito semelhante a um infarto, inclusive com repercussões orgânicas, aquela região do músculo onde ocorre uma morte, uma parada do batimento cardíaco naquela região, sobe as enzimas, se for para o pronto-socorro, altera o eletrocardiograma, decorrente geralmente de um quadro emocional muito, muito intenso. O indivíduo teve uma perda de um parente, uma perda familiar, ou uma separação, um quadro muito agudo, e aquele choque emocional ocorre uma liberação de catecolaminas, de adrenalina, e essa adrenalina então vai atuar no coração e vai provocar um quadro de tóxico, ela irrita, ela agride o coração, a adrenalina, e o indivíduo tem um quadro muito semelhante ao infarto do miocárdio, todo igualzinho. Nada diferencia do infarto. A diferença é que ao fazer o cateterismo cardíaco, as coronárias estão normais. Não tem obstrução de coronária. É tudo por um quadro fisiológico decorrente daquela emoção aguda que o indivíduo sente. Então, aqui nós vamos estudar como que ocorre isso. Dentro da medicina, nós sabemos que existem os circuitos cerebrais onde ocorre, então, essa liberação desses hormônios, no caso da adrenalina, né? Que tanta gente fala no estresse, né? A adrenalina que vai agredir os nossos órgãos se for em excesso. Porque em quantidades necessárias, suficientes, elas são necessárias para nós enfrentarmos as dificuldades, as agressões, as ameaças da vida. É o estresse fisiológico que é necessário. Você libera a catecolamina para você estar preparado, que a catecolamina faz com que você fique mais, sua inteligência aguçada, sua concentração melhora, seu coração fica preparado para correr ou para fugir, seu coração acelera, bate mais forte, seu sangue é todo direcionado para a cabeça. Tudo isso aí é um resultado, uma reação normal do organismo para enfrentar o estresse. Então, como é que é feita essa reação? O indivíduo, então, começa, nesse caso, porque esse estresse pode ser decorrente de um agressor externo, um predador, por exemplo, do animal, que vai caçá-lo, ou, que hoje em dia é o que mais frequente, esse predador interno, são as nossos pensamentos que criam os medos, ansiedade, né? Temores, preocupações. Isso então gera liberação, essas emoções, como eu falei agora, gera então também o que o inimigo interno ou externo, o organismo não sabe bem de onde vem.
a reação é a mesma, é chamada reação geral do alarme, que foi descrita por Selle em 1936, a reação do estresse. Então ocorre toda essa cascata aqui, quando nós estamos emocionados, que faz com que nós tenhamos essas repercussões fisiológicas que a emoção dá. O que são essas cascatas? Primeiro, com a emoção ou um estresse muito grande, tem dois circuitos. Um circuito é o circuito nervoso, é o sistema simpático, que através desses nervos, vago e outros nervos, ocorre então uma liberação de adrenalina e noradrenalina. São as catecolaminas, adrenalina do corpo, que é liberada pelo sistema nervoso autônomo por uma excitação do sistema límbico, está nessa região central aqui do cérebro, no hipotálamo, que está ligado intimamente às emoções. Toda vez que nós tivermos uma emoção muito forte, se nós fizermos um PET scan é um exame que você faz um contraste e o cérebro vai captar esse contraste nas áreas que ele está mais ativo. Então, se você tiver emoção muito forte, a área ativada do cérebro é essa área aqui, o sistema límbico. Esse sistema límbico tem uma relação direta com o hipotálamo. E ele libera um hormônio pela hipófise, que é o ACTH, que vai estimular as suprarrenais, que estão acima do rim, a liberar os corticoides. Então, esses dois, os neurotransmissores, a adrenalina e o hormônio corticoide, são, em última instância, as substâncias que são liberadas quando nós ficamos estressados. Né? E a emoção é uma das causas do estresse. Isso que gera toda aquela reação no organismo, taquicardia, os pelos ficam eriçados, a pupila fica aberta, os músculos ficam preparados para agir, o sangue é desviado, você fica pálido na mão e o sangue é todo desviado para a cabeça para você pensar melhor, você começa a secretar mais ácido no estômago para poder digerir melhor os alimentos, a pressão sobe para você poder ter uma cabeça de pressão maior para você correr ou você agir. Tudo isso aí é o nosso organismo se preparando para lutar contra o predador ou fugir do predador. E aqui, no caso, o predador está dentro de nós mesmos. Nós somos, como aquela música diz, caçadores de mim, né? Nós somos não só caçadores, como presas nossas também, quando nós emitimos emoções deletérias. Vamos falar agora de emoções deletérias, que é a ansiedade, que é a depressão, essas emoções que causam dano ao nosso organismo. Tem as emoções que são benéficas, causam benefício ao nosso organismo. Então, esse é o mecanismo que ocorre, então, e é muito importante o seguinte, numa reação de estresse inicial, libera, sobretudo, adrenalina. Só que com o estresse crônico, que é chamado de distresse hoje em dia, distresse porque esse faz mal. É aquele problema emocional, aquela preocupação que nós não nos libertamos dela. Aquele problema no trabalho, problema com o chefe, problema com o marido, problema com a esposa, que fica ali constantemente nos perturbando. Porque o estresse agudo, que você tem uma dificuldade, enfrenta aquilo no momento presente e resolve aquilo, ou não tem solução. Se tiver solução, você resolve. Se não tiver, solucionado está. Não é isso que o ditado fala? Aquilo que tem solução, você resolve. O que não tiver, solucionado está. Porque não tem, você vai dormir e entrega para Deus. Então, se você agir desta forma, você vai ter aquele estresse agudo e libera adrenalina. Isso não te agride. É como se fosse um elástico, que você estica o elástico e solta. Você não estraga o elástico. Agora, o estresse crônico, aquela preocupação crônica, aquele desconforto crônico, aquele indivíduo que cultiva a hostilidade, que é aquela raiva crônica, já acorda de manhã mal-humorado, com raiva de tudo e de todos, a vida se torna uma luta, uma agressão muito grande vive competitivo, vive agredindo. Essas pessoas têm essa preocupação crônica, essa liberação crônica de catecolaminas, e aí, nessa fase do estresse, começa a liberar também os corticoides, que são deletérios.
que o corticóide faz? Diminui a imunidade, o indivíduo começa a pegar mais infecção, gripar mais fácil, pega pneumonia, né? Tem doenças autoimunes, tudo isso aí gerado pela liberação também, além da adrenalina em excesso, que nós vimos que pode provocar até a síndrome de Takotsubo, né? Quando ela está em excesso, ou seja, o estresse agudo, mas muito, se esticar o elástico muito forte, ele poca, também faz mal. Mas se você esticar o elástico numa intensidade adequada, ele é até bom, que você vai te impulsionar para frente. Ontem eu vi um WhatsApp muito interessante, que toda flecha, para ser impulsionada, atirada, o arco e flecha, vamos imaginar o arco e flecha. A flecha, para ser impulsionada, primeiro ela faz o quê? Ela vai para trás. Então, muitas vezes a gente acha que é uma dificuldade, como foi falado aqui agora, a doença, a dificuldade que a vida nos apresenta, mas às vezes, muitas vezes é Deus nos preparando para nos impulsionar para frente. Está puxando a flecha para trás, vem alguma coisa que está naquele momento nos causa desconforto, mas o objetivo é que a gente aprenda, evolua com aquilo. Sempre. É esse, o objetivo é nos educar, para nos impulsionar e sairmos daquela dificuldade melhores do que estávamos antes. Então, aqui também, o estresse, o elástico, quando você puxa, você solta, ele vai te impulsionar. Agora, se você esticar demais, né, ainda bem que existe a misericórdia divina, né, que nos dá a dificuldade de acordo com a nossa capacidade de resistir, enfrentar. Né? Deus nunca nos dá um peso maior do que os nossos ombros é capaz de resistir. E sempre quando Ele nos dá o problema, Ele também nos apresenta o quê? A solução. Só que muitas vezes nós ficamos tão abalados, abatidos com o problema, que nós não enxergamos a solução. Nós ficamos focados naquela porta que fechou e deixamos de olhar para aquela porta que se abre, toda vez que ele fecha uma porta para a gente. Então, no caso do elástico da corticóide crônico, você vê então essas doenças que nós vamos falar mais na frente. O estresse, então, é uma síndrome de adaptação a uma situação ameaçadora. Qualquer coisa que ameaça o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar, a nossa comodidade, a nossa homeostase, o nome correto é homeostase. É o equilíbrio do nosso corpo. Então você está aqui equilibrado, de repente bate aqui uma onda de frio, 0 graus, 2 graus. Está ameaçando nossa integridade. Nós temos que, o nosso organismo se estressa e lança a mão de quê? Da adrenalina para poder gerar calor no nosso corpo. Gera calor para a gente poder enfrentar aquela dificuldade. Se a gente estiver aqui agora, começar um incêndio aqui nessa região, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar todo mundo o quê? Todo mundo sobressaltado, preparado para sair correndo, para encontrar uma saída. Isso é o quê? É o estresse benéfico, adrenalina liberando. Então há uma situação que está ameaçando a nossa vida, a nossa homeostase. Só que esses agressores, esses predadores, essas situações agressivas, nem sempre são externas. A gente aprendeu que isso é externo. Mas só que hoje em dia, as piores que existem são nós mesmos, são internas, são dentro de nós mesmos. A ameaça pode ser externa ou ameaça interna. São os conflitos interiores. Aquela pessoa, principalmente quando nós cultivamos aquela insegurança, aquele medo que vem da nossa infância, às vezes, de não ter se sentido amado, e aprovado e amado pelos nossos pais, né? Mesmo que os pais tenham amado, mas a gente acha que não foi reconhecido pelo que nós somos. Então fica com aquela necessidade nossa, nós temos a necessidade vital de ser amado, do amor. É o amor que nos alimenta. O amor é o alimento das almas. Tem um capítulo no livro Nosso Lar. O amor que é o alimento da alma. E nós, às vezes, nós sentimos que como nessa ânsia de buscar esse amor, nós queremos ser amados, admirados pelo outro.
E nós, às vezes, nós temos esse trauma de não ter sido rejeitado, não ter sido amado na infância. Então, cultiva esse medo de se abrir. Isso é muito comum em todos nós. Medo de se expor, medo de se julgar, ser julgado pelo outro, medo de mostrar as nossas imperfeições ainda, como se isso fosse uma coisa que ninguém tem. Todos nós somos seres em processo de evolução, com nossas qualidades, nossos defeitos, que precisam ser trabalhados. E com isso, o que a gente faz? A gente se fecha, coloca barreiras, paredes, fortalezas para não se abrir para o outro. A gente tem dificuldade de se relacionar com o outro, de se abrir para o outro. E tem dificuldade também de se abrir para nós mesmos. Isso dá uma insegurança, um medo. Esse medo gera esse grande problema que é esse conflito interior que vai gerar o estresse crônico. São das maiores causas. E como é que soluciona isso, gente? Eu falei, o problema tem que falar, Deus sempre apresenta a solução. É a gente nos alimentar com esse amor. Só que ao invés, agora como adultos que somos, ao invés de querer esperar que seja amado pelo outro, admirado pelo outro, reconhecido, de simular ser uma pessoa que nós não somos, nós mesmos podemos nos dar esse amor. É nós nos acolhermos com carinho, o ser divino que nós somos, a luz divina que nós somos, a perfeição que temos dentro de nós, acolher esse ser com carinho, com amor, sem julgamento, nos conhecendo, mas sem nos julgar, trabalhando as nossas imperfeições, mas sem nos atribuir valores negativos, que nós não prestamos, que nós somos isso, somos aquilo, que nós não vamos dar certo, que nós somos ignorantes, que nós somos incapazes, que nós somos isso, aquilo. Todos somos capazes, porque todos somos filhos de Deus, com toda a potencialidade divina em estado germinativo dentro de nós. Então não tem por que ter esse medo, é acreditar em nós, confiar, florescer onde você foi plantado. Floresça onde foi plantado, assim como você é assim que Deus o quer, assim que Deus precisa de você. Deus nos fez, nos criou, nós somos seres únicos, especiais para Deus, desde que a gente faça aquilo que nós nos propomos a fazer dentro das nossas possibilidades. Vocês sabem aquela história do jardineiro, do rei e o jardineiro? Diz que tinha um rei que o jardim dele estava todo definhando, correndo. O jardineiro não estava dando conta de tratar, de recuperar aquelas plantas. Aí o jardineiro falou o seguinte, agora não tem jeito, mas vou ter que chamar o rei. O rei vai ter que ir lá pessoalmente ver o que está acontecendo com essas plantas do jardim. Aí o rei desceu, foi lá conversar com as plantas. Conversou com o arbusto. O arbusto falou assim, eu estou aqui, por que você está definhando? Por que você está recusando a viver? Está morrendo? Porque eu queria ser como um carvalho, uma árvore frondosa para dar sombras para os outros, e milenar, com aquele tronco. Aí ela procurou o carvalho, tinha um carvalho no jardim do imperador lá. E o carvalho também estava definhando. Aí falou, por que está definhando, carvalho? Por que você está morrendo? Por que você está recusando a viver? Porque eu queria. Eu não sou alto, esbelto como aquele pinheiro, como o pinheiro. Aí procurou o pinheiro. Pinheiro também com as folhas secas e morrendo. O que houve, pinheiro? Eu queria produzir frutos como aquela parreira. Eu não produzo frutos para ninguém. Procurou a parreira. Parreira secando. O que houve, parreira? Eu queria ser bonita e bela como aquela flor. E estava morrendo. Aí procurou a flor. Era um amor perfeito. E o amor perfeito estava lindo, viçoso, irradiante, irradiando perfumes. Aí perguntou, amor perfeito, como você consegue ser esse ser aqui, que consegue preservar essa vontade, essa alegria de viver? Aí o amor perfeito falou, o senhor quando me plantou, o senhor queria que eu fosse uma flor, um amor perfeito. E eu estou procurando ser da melhor forma que eu consigo ser. Fazer o meu papel.
executar o meu Dharma, fazer aquilo que você está preparado para fazer, aquilo que você floresceu onde você foi plantado. Não precisa de você ser ninguém especial, não precisa ser uma Madre Teresa de Calcutá de hoje para amanhã. Não precisa ser um Jesus Cristo. É uma meta, é um modelo, é um guia. Nos mostra o caminho. Mas nós temos que caminhar de passo a passo. Deus não exige nenhuma evolução de estalo. A evolução é progressiva, é conquistada. Cada passo que nós damos, nós vamos... Importante é caminhar. Importante é caminhar. Então, esses conflitos interiores. O estresse vem não somente das situações que enfrentamos também, mas como reagimos a ela. Isso é muito importante. Muitas pessoas estão querendo mudar o problema. Muda você para o problema. Que o problema desaparece. Isso é chamado coping. Coping é uma palavra inglesa que significa como nós enfrentamos as adversidades. E sabe o que está provado? Qual o elemento que mais fortalece o nosso coping? Mais fortalece o nosso corpo, que mais nos torna fortes para enfrentar as diversidades? Está provado que é o coping religioso. Pessoas que cultivam uma religião, que têm uma crença, que têm um propósito de vida, que tem um relacionamento no ambiente, vive para servir, essas pessoas têm uma capacidade de enfrentar as adversidades da vida com muito mais serenidade, com aquela paz que Jesus nos colocou. Não a paz desse mundo, mas uma paz da serenidade e da paz de consciência. Então, como reagimos depende de como nos percebemos. Quando nós nos sentimos isolados e separados do mundo, gera insegurança e medo. Isso gera estresse. O que é isso? Quando nós nos identificamos com o nosso ego, quando nós estamos autocentrados ou egocentrados, nós procuramos então coisas que atendam os nossos interesses pessoais, não importa o outro. E isso gera apego, gera egoísmo, orgulho e todas aquelas imperfeições. Quando nós aceitamos o Pai Criador como centro, como núcleo sustentador da vida, e nós fazemos parte dessa grande família, que somos filhos de Deus, e estamos integrados a essa grande energia divina, isso vai fazer com que nós sintamos parte de uma grande família universal. Não estou separado do outro. O outro, aquilo que acontece, que o outro sente, eu também passo a sentir junto com ele. Esse sentimento nos dá uma proteção muito grande, uma segurança muito grande, e nós nos sentimos, então, isso vai diminuir essa sensação de isolamento, de insegurança e de medo. Vai nos ajudar muito. Por isso que a religiosidade, mais do que a religiosidade, a espiritualidade, esse sentido para a vida, esse propósito para a vida, vai nos fortalecer para enfrentar, então, as dificuldades. Quando nos sentimos parte de um todo e instrumentos de uma força divina, nós nos aceitamos como somos e enfrentamos situações com paz, coragem e equilíbrio. É a fé que nos proporciona isso. Isso é chamado, então, de coping religioso espiritual. Por isso que Jesus colocou: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemoriza. Credes em Deus, crede também em mim. É a paz de Jesus, não a paz do mundo. A paz do mundo é a gente viver sem problemas, numa rede inerte. A paz de Jesus é a paz da serenidade, da paz interior, paz de consciência, que nós vamos enfrentar as turbulências sem nos abalar. Enfrentar o mar revolto, mas com tranquilidade. Porque não vamos nos iludir que vamos ficar livres dos problemas. Não é? Ninguém vai ficar livre das dificuldades. O mundo é um mundo de provações e vicissitudes. Mas nós podemos enfrentar isso de duas formas. Ou nos deixarmos envolver por essas violências, essa agressividade,
ou nos preservar o nosso equilíbrio, a nossa paz, essa paz interior que vai nos livrar do estresse. Então, quem controla o estresse somos nós, não é o fator externo. Tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui eu vou começar então do chakra. Eu vou falar um pouco sobre o chakra. O que é o chakra? O chakra é um centro vital. Está nos livros do André Luiz, em oriental chamado de chakras. E eu vou falar do chakra do coração, porque é aqui que nos interessa hoje. O chakra cardíaco é chamado de quarto chakra. Os orientais, e o André Luiz também no livro Evolução em Dois Mundos, ele cita 7 chakras principais. O que são chakras? São os elementos, são pontos, regiões do nosso corpo espiritual, que faz a ligação do espírito ao corpo físico, onde essas ligações são feitas com mais intensidade. São 7 pontos principais. E cada chakra desse, como essas emoções circulam ao nível do nosso duplo etéreo, nosso perispírito, cada chakra está relacionado ao desenvolvimento, ao despertar, ao equilíbrio de uma emoção. Por exemplo, os chakras, aqui o chakra do coração, deixa eu dar uma sequência aqui. O chakra do coração, nele está relacionado existe o coração, o timo, que é uma glândula ligada à nossa imunologia, imunidade, e está ligado, e tem também as chamadas fibras C, fibras nervosas, fibra C, que está ligada ao nosso tato, contato. Olha que coisa interessante. Então aqui tem imunidade, contato e coração, sentimento. E aqui nós vamos ver o seguinte, que os chakras básicos, que são esses 3 aqui, que é o primeiro chakra ligado à nossa segurança, o segundo chakra ligado ao nosso prazer, no sentido de alegria de viver. O terceiro chakra ligado ao nosso poder pessoal, está ligado ao gástrico. Aqui é ligado ao nosso chakra genésico. E aqui é ligado ao nosso chakra básico ou sacral, da região sacra, né? Então, esses 3 chakras aqui estão ligados às nossas emoções mais básicas, a nossa autossuficiência, a gente firmar como seres individuais que nós somos seres individuais. Mas ao mesmo tempo que nós somos individuais, nós também somos o quê? Coletivos. Nós não estamos isolados, nós somos únicos. Nós vamos evoluir, cada um vai evoluir por si só, mas de mãos dadas com os outros. Então nós somos únicos, mas ligados, unidos aos outros. Nós não estamos separados do outro. Aqui nós estamos desenvolvendo a nossa unidade, a nossa autossuficiência, nossa sobrevivência como ser que somos. Até então, nosso espírito trabalhou muito esses 3 chakras, nossa segurança, a nosso prazer, a procriação, o nosso poder pessoal, aquele poder sai daquele poder que eu sou, eu posso. E precisamos dessas 3 energias bem equilibradas para a gente poder começar a desenvolver os chakras superiores, que é o chakra do conhecimento, da laringe, da comunicação, o chakra frontal, que está ligado à nossa inspiração, intuição, e o chakra coronário, que está ligado à nossa ligação com o plano espiritual, transcendência. Para a gente sair da nossa individualidade, e aqui nós começamos a nos integrar, nós ingressamos no mundo espiritual. O ser espiritual que nós somos, começamos a interagir com os outros, através do conhecimento, da fala, da linguagem, da intuição, do pensamento, da mediunidade, da transcendência, nós estamos nos ligando aos outros. E esse chakra aqui é o que faz a ponte, é o que separa a terra do céu. Por isso que o diafragma é como se fosse um céu em terra no nosso. O músculo diafragma separa a parte básica da parte superior. E nós estamos atualmente na humanidade vivendo despertando em nós, equilibrando essas energias do chakra cardíaco, do chakra do coração. Aqui nós começamos a sair de mim e passa a me envolver com nós. Aqui começa a despertar o amor, a compaixão,
o afeto. Aqui nós começamos a aprender as lições que Jesus veio trazer para nós. Jesus inaugurou, despertou na humanidade esse chakra, essas energias do amor. Até então nós estávamos nas energias dessas ligadas à nossa autossubsistência. Então essa energia do amor, a grande função do chakra cardíaco é desenvolver as energias amorosas, o vínculo com o outro. Olha só, sair de mim e me vincular ao outro. A afetividade, a união, a interação, a troca. Até então estava voltado para meus interesses pessoais, meu desenvolvimento pessoal, meu ego. Quando ele está inibido, quando nós estamos dificultando a nossa relação conosco, relação com o outro, estamos muito fechados, aquela parede que eu falei, que impede que a gente se relacione com o outro, se relaciona com a gente mesmo, vem a chamada indiferença. Então, quando nós estamos inibidos, vem indiferença, a indiferença afetiva, nós não estamos nem aí para o sentimento do outro, é o contrário da compaixão e da empatia. E quando ele está hiperativo, também está desequilibrado, vem um apego, é um amor excessivo, um amor que aprisiona, um amor que não liberta. Então, na evolução em 2 mundos, nós vamos encontrar isso aqui, que o chakra cardíaco dirige a emotividade e a circulação das forças de base. Então, aquelas três energias do chakra básico, então o chakra cardíaco faz circular essa energia para chegar para é uma ponte e faz com que essas energias fiquem equilibradas. Ou seja, se nós despertarmos a segurança com amor, nós vamos ter segurança. Se o amor não tiver envolvido nesse chakra, essa vai dar insegurança ou vai dar temeridade, o indivíduo que se arrisca para qualquer coisa a vida dele, um potencial suicida. Nesse chakra do prazer, com amor, nós vamos sentir o prazer de viver, alegria. Sem amor, por isso que precisa do chakra do coração envolvê-lo, trabalhá-lo. Com amor, sem amor, vai ser ou desprezo ao prazer, puritanismo, ou apego ao prazer, sensualismo. É o prazer desequilibrado. O terceiro chakra é o poder. Com amor, vai nos dar o poder pessoal. Eu posso acreditar em mim. Sem amor vai dar ou a impotência, devido a ficar tímido, dificuldade de se impor as suas ideias, suas posições, ou a onipotência, achar que ele pode tudo. E o amor, então, é muito importante nesse processo. Então, o chakra cardíaco, na medicina chinesa, ele é chamado, o coração é o regente dos outros órgãos. Olha que coisa interessante. É a residência da mente e do espírito, que eu falei aqui agora. Então, no livro Pensamento e Vida, olha o que Emmanuel nos define. Define a mente por espelho da vida. Reconhecemos que o coração é a face e que o cérebro é o centro das suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando. Ou seja, nós, através do pensamento, podemos criar a nossa realidade. Física quântica mostra isso. E o pensamento, ele passa pelo coração para sofrer, para lhe dar qualidade. É o sentimento que vai dar qualidade. Se você pensa uma coisa e coloca naquele pensamento o amor, aquele pensamento vai gerar coisas, construir coisas positivas. Se você coloca naquele pensamento o desamor, vai destruir. Por isso que a inteligência, a evolução intelectual precede a moral, mas nem sempre andam juntos. Então a humanidade muitas vezes evolui com o pensamento, constrói bombas com a energia nuclear, você pode usá-la para produzir energia, ou pode usá-la para produzir uma bomba que vai destruir, de acordo com a qualidade do seu pensamento, que vai ser direcionado pelo seu coração. Aqui nós temos então um slide que ilustra muito bem isso, simbolizado pela cruz, que representa a nossa evolução, ascensão espiritual e a nossa vida na horizontal, a humanidade, e aqui a nossa espiritualidade. Então, o chakra cardíaco é uma ponte entre os chakras básicos e os chakras superiores.
A grande função dele é alinhar a vontade pessoal com a vontade divina. Então aqui nós vamos ver o coração como essa interseção entre a nossa humanidade, nossos pensamentos corriqueiros, com a nossa espiritualidade. No coração que reúne o pensamento, a emoção e o sentimento. Então, o que é alinhar a minha vontade pessoal com a minha vontade divina? Porque quando eu estou muito voltado para o meu ego, quando eu estou egocentrado ou autocentrado, naqueles chakras inferiores, a minha vida tem uma conotação muito pessoal. Os meus interesses estão voltados para as minhas questões pessoais, as minhas carências, meus desejos. Eu passo por cima do outro para conseguir os meus objetivos. O meu foco está em me atender às minhas necessidades, a minha vontade. Eu não estou preocupado com a vontade divina, que é a vontade que é do todo. A minha vontade não está submetida à vontade de Deus. Eu estou muito voltado para mim. Quando eu começo a desenvolver essa amorosidade, esse afeto, essa ligação com o outro, a minha vontade, eu passo a sentir parte de uma grande família universal. A minha vontade passa a ser direcionada pela vontade divina. Aquilo que eu quero para mim, aquilo que Deus quer de mim. Aqui, quando eu estou nos chakras básicos, essa parte mais inferior, eu estou voltado para os meus interesses pessoais, né? E aqui eu começo, então, a me envolver com o próximo, a me envolver com o outro, a alinhar a minha vontade. Quando eu estou no chakra básico, eu estou preocupado com quem eu sou. Eu posso. Quando eu saio do meu eu e começo a me ligar com o outro, quando eu começo a despertar essas energias aqui, eu já tenho essa autoconfiança em mim, que eu já despertei esses três, por isso que é importante esses três aqui. Eu confio em mim, tenho poder, autoconfiança, mas agora eu boto isso tudo a serviço de Deus. Aí a grande pergunta não é quem eu sou, é que a quem eu sirvo. A quem eu sirvo. Hoje a humanidade está nessa transição. Por isso que a doença do coração é a maior causa de mortalidade. A gente vê gente infartando a toda hora aí, arritmia toda hora, AVC toda hora, pressão alta, 30% da população tem pressão alta. Por quê? Porque são as energias que nós estamos trabalhando agora, nós estamos mexendo com elas, nós estamos reequilibrando essas energias da amorosidade, do afeto, da ligação com o próximo. Eu vou só fazer a pergunta à direção. Eu teria 50 minutos, só que houve... Ah, tá. Porque aí houve um problema, né? Então tem mais 5, né? Tá bom. Então, aqui tem vários trabalhos que mostram como é importante nós desenvolvermos a relação com o outro. Aqui mostrando que esse aqui foi um trabalho muito interessante que falou o seguinte: na minha época estudava que a personalidade tipo A, ou seja, o indivíduo que tinha perfil psicológico tipo A, o que era tipo A? Pessoas agressivas, que viviam para o trabalho, sempre com pressa, passava competitivos, irritadiços, hostis, violentos, queria crescer a todo custo, ficar rico a todo custo. Essas pessoas eram geralmente os que mais tinham o perfil para infartar. Depois, revisaram os trabalhos e mostraram o seguinte, que não era bem assim não. A pessoa pode ser competitiva, pode ser trabalhadora, trabalha às vezes até além do um trabalho, trabalhadora em quantidade suficiente. E o que pesava era o seguinte: aqueles indivíduos que tinham muita autorreferência, hostilidade, cinismo, era o que mais infartavam. Então não era só a competição, não era só a correria. Então é o que o Adib Jatene fala, não é a pressa que nos faz infartar muitas vezes. Muita gente pensa que é viver com pressa. Claro que isso aí leva à ansiedade. A ansiedade é terrível. Mas é a raiva que nos leva a infartar.
é a dificuldade de você viver em paz, é você viver com hostilidade, essa dificuldade de perdoar, guardar mágoa. Isso são os maiores fatores que agridem o nosso coração. Então, autorreferência é uma coisa, ou seja, as pessoas que falavam muito dele mesmo, eu, mim, meu, nas entrevistas, eram o que mais infartaram. Pessoas que tinham hostilidade, que vivia reclamando de tudo, e pessoas que tinham cinismo, ou seja, que não eram verdadeiras, que tinham que fazer aquelas barreiras para se proteger, para não se mostrar para o outro, mas não se mostrava para si mesmo. Então, o coração é o órgão de contato, por isso que o abraço é a aproximação de dois corações. Por isso que as fibras tipo C do tato estão ligadas ao coração. Por isso que o contato só tem sentido, nós só sentimos bem em contato com o outro quando nós estamos aquecidos, não é? O que faz você ter o prazer de abraçar alguém, cumprimentar alguém, é o calor. Você vai abraçar alguém gelado? E o que dá o calor da pele? O sangue. Quem que impulsiona o sangue? O coração. Então, quem faz o contato entre duas pessoas é o coração. Até no aspecto físico e no aspecto neurológico. Aqui eu falo, sempre vou falar muitas coisas sobre isso aqui. Resumindo, o Dr. Jim Ornish, que está agora, é o bambambam desse assunto, americano, ele fala o seguinte, que o isolamento, devido se sentir separado do todo, gera insegurança, medo, estresse crônico, que eu falei, doença do coração. A intimidade, o vínculo, o contato, gera a cura. Então vamos... A proposta é essa, de que Cristo nos trouxe, do amor ao próximo, da compaixão, da empatia, de sentir pelo outro, da misericórdia. Então, o isolamento pode ser de nós mesmos, dos outros, de uma força superior que é Deus. E a intimidade horizontal e vertical. Eu tenho vários slides falando sobre isso, mas eu vou convidar vocês para irem no Mednesp, no Rio, que o assunto vai ser exatamente isso aqui. É um programa que a gente está querendo instituir, chamado do seu coração. Como não vai dar tempo hoje de falar aqui, nós vamos deixar o convite em aberto para que vocês assistam no Mednesp no Rio, agora em 14 de junho, sobre esse assunto, sobre abrindo o seu coração. Não dá tempo de falar tudo aqui hoje, né? Lógico. Então eu vou pular essa parte do isolamento. Tem várias coisas, vocês me desculpem, nós vamos ter que pular, mas tudo fala sobre isso, vários trabalhos científicos. E o Deepak Chopra, então, vem falando, abra o seu coração antes que um cirurgião cardíaco o faça por você. E o Jim Ornish fala o seguinte, nós devemos não somente abrir as artérias do coração com a angioplastia, mas abrir os canais do nosso sentimento. Então, aqui é o programa Abrindo Seu Coração. Aqui eu conto uma história, eu relato essa história que é descrita no livro Missionários da Luz, que eu gostaria que todos pudessem ler. Muito interessante, falando o seguinte, é uma paciente que André Luiz acompanha o instrutor, e a paciente tinha uma cardiopatia grave. E nesse atendimento a senhora, ele fala, observei uma nuvem negra cobrindo a válvula do coração dela. E a Anacleto esclareceu, esta amiga teve vários atritos com o esposo, entrando em estado grave de desarmonia íntima. A nuvem negra que cerca o coração representa a matéria mental fulminatória que pode provocar perigosa enfermidade. Olha aqui a relação entre conflito emocional, emoção e o perispírito, essa região dessa nuvem negra envolvendo o chakra do coração. E aí, André Luiz fala o seguinte, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos, intoxicar os tecidos, o organismo espiritual também pode absorver elementos mentais e emocionais de desagregação que se reflete nas células materiais. Aqui um outro caso da Ivone Pereira, que ela ficou em coma durante 2 meses e ela foi submetida a uma cirurgia espiritual. E ela fala o seguinte, 2 meses não, 2 anos. Aqui é 2 anos, eu errei aqui, desculpe. É 2 anos, ela ficou no estado de inerte, uma depressão muito grave. Ela conta isso no livro Recordações da Mediunidade. Ela teve um quadro de grave mesmo, e os médicos, ninguém sabia o que ela tinha. E ficavam ali, e ela falou que nesse período, ela se transportou e viveu no mundo espiritual.
E lá no mundo espiritual ela assistiu à operação que a espiritualidade fizeram no seu duplo etéreo, no seu perispírito. É onde é a sede daqueles chakras. Então operaram a região do chakra cardíaco dela. Então ela descreve aqui, ó. No dia da operação, o instrutor me mostrou a lesão no perispírito. Vê, são fibras luminosas rompidas pela dor moral que atingiu o indivíduo do estado de depressão. Em seguida, mostrou-me as tais fibras rotas à altura do coração. Olha como é que comprovando que o chakra cardíaco tem relação com a depressão, com relação com as emoções. E aí, parecia eu tendo isso, fios elétricos arrebentados. Será o nosso espírito, então, um composto de fibras de luz? No corpo carnal, à altura do coração, era que eu me queixava de dores intensas e nem mesmo podia suportá-las, o que me fez cair naquele estado comatoso. Era quase um quadro de Takotsubo. Ela tinha dores no coração, que muita gente tem isso. Dor e não encontra nada. É só as fibras do perispírito estão se rompendo pelo estado emocional da pessoa. Por isso que a medicina espiritual, o dia que nós conseguirmos atingir, medicina espiritual é isso. Medicina do perispírito é isso. Não é que nós vamos operar o perispírito, mas nós vamos, através da reforma moral, através de despertando o amor, a afetividade, a compaixão, nós vamos reequilibrar essas energias do nosso duplo etéreo. Porque o duplo etéreo, o perispírito, tem uma capacidade de maleabilidade muito grande. Diferente do corpo físico, que é mais difícil. Para nós, com o pensamento, atuarmos num tumor no corpo físico, nós podemos, claro que podemos. Mas via o perispírito. Primeiro nós reequilibramos o perispírito, que ele é maleável, ele sofre a ação do pensamento e do sentimento. E, por sua vez, o perispírito vai reequilibrar o corpo físico. Então, foi feita a operação no perispírito. Aqui, eu quero falar alguma coisa sobre caridade. Por quê? Quando eu falo da necessidade de nos envolvermos com o próximo, isso chama-se caridade. Então, talvez a caridade seria o melhor remédio, a prática da caridade, para o coração. Nós vamos despertar essa ligação nossa com o próximo, sentir o problema do próximo. Por isso que Kardec definia caridade como benevolência para com todos, indulgência e perdão. É o BIP. Nós estamos precisando usar esse BIP. E a benevolência, olha o que significa benevolência. Bene significa querer o bem, volere é vontade. Então é querer o bem do outro. Isso é caridade. É despertar o outro. É empoderar o outro. Elevar o outro. Caro significa elevação de preço. Caridade é isso, elevar o outro. Tudo que você eleva o outro, transmitindo ensinamento, transmitindo conhecimento, transmitindo bens materiais, tudo você está elevando o próximo. E com respeito. Respeito significa res coisa pecto coração, ou seja, colocar a coisa do outro no seu coração. Respeitar o outro no momento que ele está vivendo. A caridade tem que ser feita no mesmo nível. Sempre quando for atender alguém na rua, um morador de rua, quando quer que seja, coloque-se no mesmo, até na altura, se abaixe, se agache. Mas Deus fazia sempre isso, se agachar para ficar ao mesmo nível da criança. É o respeito à situação do eu não sou melhor que você. Eu não estou te ensinando nada. Ninguém ensina, porque quando você ensina parece que você sabe e o outro não sabe. Todos nós temos o conhecimento latente. Você tem que despertar no outro a vontade dele aprender com o seu exemplo, com a sua atitude. Então, quando nos colocamos no lugar do outro, algo mágico acontece. Primeiro, nosso coração se abre. Passamos a sentir o outro e o outro passa a nos sentir. A generosidade se instala dentro dele, passamos a nos interessar pelo outro, ser generoso. Vivemos em estado de caridade e compreendemos o sentido maior da existência, que é fazer o bem, servir ao próximo. E aqui eu quero lembrar, para terminar, a parábola do bom samaritano. Aqui é um exemplo bem clássico de que é a caridade. O que ele fala nessa parábola do bom samaritano? O doutor da lei inquire Jesus: mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? O que Jesus responde? Com uma outra pergunta: o que está escrito na lei? Porque ele sabia que o doutor da lei conhecia a lei profundamente, em profundidade. Aí o doutor responde, porque isso aqui eles sabiam de cós salteados, eles estudavam isso no grupo escolar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Coração na época significa amar não só
era a sede do pensamento e do sentimento. Então, amar com pensamento e amar com sentimento. Toda a tua alma, ou seja, colocar você, sentir no lugar do outro, com todas as suas, usar todos os seus recursos e seus entendimentos. E qual desses três, assim, ele pergunta então, mas quem é meu próximo? Aí uma outra, e ele pergunta, qual dos três parece ter sido próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? E ele responde, aquele que usou da misericórdia para com ele. E sabe como que Guimarães Rosa define misericórdia? Misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Colocar o nosso coração na miséria do outro. Então, vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Se você não tiver caridade no seu coração, você tem o pior tipo de problema cardíaco. Quem falou isso foi Bob Hope. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. O que é duvidar no coração? Não duvidar, é fé. Fé é você alinhar o que você pensa, o que você sente, o que você faz. E quem alinha isso é o nosso coração. E aqui eu queria mostrar esse vídeo, falando um pouco das emoções que nós trazemos dentro de nós. E aqui é 2 minutinhos, eu peço permissão, onde eu vou usar as palavras desse cidadão, que ele expressa muito bem as emoções que nós precisamos de nos controlar para nós vivermos em paz. Concordo, e dentre essas várias pessoas que a gente tem chance de conhecer, esses dias eu conheci um senhor pelo qual o rosto denotava com as rugas toda a experiência de vida que ele tinha. E olha, foi realmente um aprendizado. Eu parei para conversar com esse senhor numa praça e ele nunca tinha visto aquele senhor e ele estava reclamando que tinha muito trabalho a fazer, muito trabalho, ele estava cansado. Mesmo naquela solidão dele, quietinho ali, eu falei, mas muito trabalho, desculpa, o senhor me parece que já é aposentado, com todo respeito, o senhor já fez sua vida, já criou seus filhos, seus netos, deve ter até seus bisnetos, ele até concordou. Por que cansado? Ele falou, nossa, qual é o seu nome, rapazinho? Ele falou bem assim, falei, é André. André, então escute com atenção, eu tenho 6 animais a cuidar todos os dias. Aí eu fiquei perplexo, falei animais, mas eu não estou vendo nenhum animal aqui. Não, não é isso. É o seguinte, eu tenho 2 falcões, 2 águias, 2 coelhos, uma serpente, um jumento e um leão. Aí eu pensei comigo, nossa, e será que ele está variando? Será que ele não está muito bem, esse senhor? Porque eu não estou vendo esse zoológico aqui. Ele falou, senta aí, eu vou te explicar. Os 2 falcões que eu tenho todo dia ter o trabalho de domá-los são os meus olhos. Todos os dias esses olhos, eles olham para coisas que nem sempre são boas. Aí eu comecei a entender. As 2 águias são as minhas mãos, que são as garras, que nem sempre pegam coisas interessantes e coisas éticas. Os 2 coelhos são os meus pés, que nem sempre na agitação deles e ansiedade deles me levam a lugares interessantes e agradáveis. A mais difícil de todas, que é a serpente, que fica atrás de uma jaula com 32 grades, sabe? 32 grades, exatamente. Essa serpente é a língua, que essa, quando machuca, não dá tempo de voltar atrás. Porque uma vez ela pica, o veneno dela se prolifera. E uma vez que você machuca pessoas, é complicado depois você pedir o perdão. Então você tem que domar também essa serpente. O jumento é o nosso corpo. Por quê? Porque nem sempre ele quer praticar exercício, quer fazer o que tem que ser feito para a saúde, ele é preguiçoso, ele é acomodado. E eu perguntei, e o leão? O leão principal também é o nosso coração. Esse coração muitas vezes vaidoso, orgulhoso e que guarda muito rancor, ele deve ser realmente domado e dominado todos os dias. Eu olhei para o fundo do olho daquele senhor e eu entendi naquele momento que todos nós temos 6 animais. E quais deles talvez você não está dando atenção de cuidar. Porque falcão, águia,
coelho, a serpente, o jumento e o leão, está tudo aqui dentro da nossa mente e do nosso coração. Interessante isso, para a gente começar a refletir se a gente está sendo uma boa pessoa e se a gente está multiplicando isso com as outras. Pois é, valeu a pena. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. A mensagem, espero que tenha transmitido de forma clara. E eu agradeço a presença de todos, agradeço o convite que a comissão organizadora nos faz, de Vitória, nós viemos de Vitória. E deixo para vocês o nosso abraço, o nosso grupo, e um beijo no coração de todos. Muito obrigado.